Senhoras e senhores, bem-vindos a outro episódio de Sombras do Império, onde descascamos as camadas do tempo para revelar as verdades sem adornos do passado. No início de 44 a.C., Roma não era apenas uma cidade, era o centro de um mundo em ebulição. No epicentro deste furacão político estava Caio Júlio César, recentemente nomeado Dictator Perpétuo ou Ditador Vitalício. Ele acumulava um poder sem precedentes. Suas vitórias militares na Gália e na Guerra Civil contra Pompeu o haviam transformado em uma figura quase divina para o povo, mas uma ameaça existencial para a aristocracia senatorial. A estrutura da República Romana, com seus 500 anos de história, baseava-se na distribuição de poder e na aversão a reis. A ascensão de César desafiava diretamente esses princípios. Ele controlava o tesouro, nomeava magistrados e seus legionários lhe eram ferozmente leais. Para muitos senadores, cada nova estátua erguida em sua honra, cada título concedido era mais um prego no caixão do sistema republicano que eles juraram proteger. Evidências arqueológicas, como moedas cunhadas na época com a efígie de César, um ato antes reservado a deuses ou figuras históricas falecidas, demonstram essa concentração de poder. Essas moedas, encontradas por toda a extensão do território romano, não eram apenas dinheiro, eram propaganda, disseminando a imagem de um líder único e soberano, quebrando uma tradição profundamente enraizada e alimentando o medo de uma monarquia iminente. O Senado, outrora o coração pulsante da política romana, sentia-se cada vez mais marginalizado. César frequentemente ignorava suas deliberações, tratando os senadores com uma cortesia condescendente que mal disfarçava seu desprezo. Essa arrogância, combinada com sua ambição ilimitada, criou um ambiente de ressentimento e pavor. A questão não era mais se a República cairia, mas quando César se declararia rei. Essa tensão culminante transformou o debate político em um sussurro conspiratório nos corredores do poder. Um grupo de senadores, que se viam como os últimos guardiões da liberdade romana, começou a acreditar que a única forma de salvar a República era através de um ato extremo e irreversível. Eles precisavam eliminar o homem que, a seus olhos, havia se tornado maior que a própria Roma. No cerne da conspiração estavam duas figuras proeminentes, Caio Cássio Longino e Marco Júnior Bruto. Cássio, um general talentoso e ex-apoiador de Pompeu, nutria um ressentimento pessoal e político contra César. Fontes como Plutarco o descrevem como um homem de temperamento colérico, movido tanto por uma aversão genuína à tirania, quanto por uma inveja da proeminência de César, que o havia perdoado, mas nunca lhe confiado o poder que ele acreditava merecer. Marco Júnior Bruto, por outro lado, representava o dilema ideológico da conspiração. Descendente de Lúcio Júnior Bruto, o lendário fundador da República, que expulsou o último rei de Roma, ele carregava o peso de seu legado. Bruto era um filósofo estoico, respeitado por sua integridade. Para ele, o assassinato não era um ato de vingança pessoal, mas um doloroso dever cívico, um tiranicídio necessário para restaurar a liberdade. A aliança entre a pragmática animosidade de Cássio e o idealismo relutante de Bruto foi crucial. Cássio foi o organizador, recrutando senadores descontentes e planejando a logística do ataque. Bruto, com sua reputação impecável, foi o rosto da conspiração, conferindo-lhe uma legitimidade moral que era essencial para justificar um ato tão radical aos olhos do público e da história. Sua participação transformou um complô em uma causa. Ao todo, cerca de 60 senadores se juntaram ao plano. Um grupo heterogêneo unido pelo medo comum do poder de César. Alguns eram ex-pompeianos perdoados. Outros eram cesarianos desiludidos, que sentiam que não haviam sido devidamente recompensados. Essa diversidade de motivações
tornava a conspiração perigosa e instável, mas também demonstrava a amplitude do descontentamento que César havia gerado na elite política romana. Eles sabiam que o ato precisava ser público, um golpe desferido não em um beco escuro, mas no coração simbólico do Estado romano. A escolha do local e do momento seria fundamental para transmitir sua mensagem. Esta não era uma simples execução, mas um sacrifício pela República. A data escolhida, os idos de março, se aproximava, e com ela uma série de presságios que pareciam anunciar a tragédia iminente. Historiadores antigos, como Suetônio e Plutarco, dedicaram longas passagens aos presságios que supostamente antecederam a morte de César. Embora devamos analisar esses relatos com um olhar crítico, reconhecendo a possibilidade de embelezamento póstumo, eles revelam a mentalidade romana e a crença profunda na adivinhação. Diz-se que sacrifícios de animais revelaram órgãos defeituosos, um sinal terrível para os sacerdotes. Um dos avisos mais famosos veio do adivinho Espurina, que, segundo as fontes, teria alertado César para se acautelar dos idos de março. No próprio dia 15 de março, ao se dirigir ao Senado, César teria encontrado Espurina e zombado dele, dizendo: "Os idos de março chegaram." A resposta sinistra do vidente foi: "Sim, chegaram, mas ainda não acabaram." Uma frase que ecoaria pela história. A noite anterior ao assassinato também foi, supostamente, repleta de maus presságios. Calpurnia, esposa de César, teve um pesadelo vívido no qual segurava o corpo ensanguentado do marido e via o frontão de sua casa desmoronar. Aterrorizada, ela implorou para que ele não fosse ao Senado naquele dia. O próprio César, incomum para seu caráter racional, sentiu-se mal e hesitou em sair. Relatos mencionam ainda que as armas de Marte, guardadas na residência de César como Pontifex Maximus, teriam chacoalhado durante a noite. Pássaros de mau agouro foram vistos e uma solidão inexplicável pairava sobre a cidade. Esses contos, fossem eles fatos ou ficção, serviram para construir uma narrativa de inevitabilidade trágica, como se os próprios deuses estivessem tentando intervir para impedir o derramamento de sangue. Apesar de todos esses avisos e da súplica de sua esposa, César foi persuadido a comparecer à sessão do Senado por um dos próprios conspiradores, Décimo Bruto. Ele argumentou que não comparecer seria visto como um ato de arrogância e desrespeito para com os senadores. Com sua decisão de ir no local escolhido pelos assassinos. Contrariando a crença popular, Júlio César não foi assassinado no Fórum Romano ou no edifício principal do Senado, a Cúria Hostília, que havia sido incendiada e estava em reconstrução. A reunião do Senado em 15 de março de 44 a.C. ocorreu em um local temporário, uma sala de reuniões anexa ao Grande Teatro de Pompeu, o primeiro teatro de pedra permanente de Roma. A escolha deste local carrega uma pesada ironia histórica. O complexo foi construído por Cneo Pompeu Magno, o grande rival de César na Guerra Civil. Assassinar o vitorioso César aos pés de uma estátua de seu inimigo vencido era um ato de simbolismo brutal. Os conspiradores não estavam apenas matando um homem, estavam, em sua visão, restaurando a ordem republicana que César havia destruído ao derrotar Pompeu. Arqueologicamente, a localização exata do ponto do assassinato é conhecida. As ruínas da Cúria de Pompeu estão hoje localizadas na área de Largo de Torre Argentina, em Roma. Escavações no século XX revelaram as fundações do complexo e, em 2012, arqueólogos espanhóis identificaram uma estrutura de concreto que teria sido erguida por ordem de Otaviano, filho adotivo de César, para marcar o local exato do crime como um lugar amaldiçoado.
A própria sala era parte de um grande pórtico atrás do palco do teatro, um espaço usado para reuniões e para o público se abrigar da chuva. No dia fatídico, os senadores se reuniram ali, com César presidindo a sessão em uma cadeira de honra. Os conspiradores se posicionaram estrategicamente ao seu redor, escondendo punhais sob suas togas, aguardando o sinal combinado para iniciar o ataque coordenado. A arquitetura do local, portanto, desempenhou um papel crucial. Não era um espaço aberto onde César pudesse ser protegido por sua guarda ou por uma multidão de apoiadores. Era um ambiente fechado, acessível apenas aos senadores, o que garantia que seu alvo estaria vulnerável e cercado por seus assassinos. O palco estava montado para a tragédia que abalaria os alicerces de Roma. Quando César se sentou, os conspiradores se aproximaram sob o pretexto de apoiar uma petição. Lúcio Tílio Cimbro, um dos assassinos, ajoelhou-se e puxou a toga de César pelos ombros. Este era o sinal. O primeiro a atacar foi Públio Servilio Casca, que tentou apunhalar César no pescoço, mas nervoso, conseguiu apenas um golpe superficial no ombro. César, um veterano de inúmeras batalhas, reagiu instantaneamente. Agarrando o braço de Casca, César teria gritado em latim: "Casca, seu canalha! O que você está fazendo?" O ataque inicial, falho, gerou um caos frenético. Os outros conspiradores, vendo o plano em risco, avançaram em massa, apunhalando descontroladamente. Em sua fúria, os senadores feriram uns aos outros. O ataque foi brutal, desorganizado e impiedoso, uma explosão de violência contida por anos de frustração e medo. Fontes antigas relatam que César lutou bravamente no início, tentando se defender com seu estilete de escrita. Nunis, entanto cercado e vendo Bruto entre seus agressores, sua resistência cessou. Foi neste momento que ele teria proferido suas famosas últimas palavras. Suetônio relata a frase em grego, "Kesi teknon", "Kaisu teknon", que se traduz como "Você também, meu filho". A versão latina, "Et tu, Brute", foi popularizada por Shakespeare. A precisão histórica dessas palavras é debatida. Alguns historiadores acreditam que César pode não ter dito nada, simplesmente cobrindo a cabeça com sua toga em um último gesto de dignidade ao perceber a traição de Bruto. Independentemente do que foi dito, a imagem de César caindo aos pés da estátua de Pompeu, com seu corpo perfurado por 23 facadas, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história. A autópsia, uma das primeiras registradas na história, conduzida pelo médico Antício, concluiu que apenas um dos 23 ferimentos havia sido fatal, o segundo que perfurou seu peito. A multiplicidade de golpes, no entanto, serviu ao propósito simbólico dos conspiradores. Cada um deles queria ter participado ativamente do tiranicídio, compartilhando a responsabilidade e a glória do ato que acreditavam ter salvado Roma. Imediatamente após a queda de César, um silêncio sepulcral tomou conta da Cúria. Os conspiradores, liderados por Bruto, tentaram discursar aos senadores restantes, proclamando a restauração da liberdade. No entanto, o pânico já havia se instalado. Senadores que não participaram do complô fugiram aterrorizados, espalhando a notícia do assassinato pelas ruas de Roma. A reação esperada de aclamação não veio. Em seu lugar, reinou o medo e a incerteza. O corpo de César foi abandonado no chão da Cúria, aos pés da estátua de Pompeu, por várias horas. Este detalhe, registrado por historiadores, é revelador. Ninguém, nem amigo, nem inimigo, ousou se aproximar. Foi um vácuo de poder instantâneo e absoluto. Os libertadores, como se autodenominavam, haviam planejado o assassinato com precisão, mas falharam completamente em planejar o que viria depois. Sua grande falha foi subestimar o profundo apoio popular a César. Eles marcharam para o Capitólio, bradando a palavra liberdade, esperando que o povo os recebesse como heróis. Em vez disso, encontraram ruas que se esvaziavam rapidamente,
com cidadãos trancando suas portas, temendo o início de mais uma guerra civil. A morte de Júlio César, a conspiração que abalou Roma, não foi o ponto final da tirania que eles imaginaram, mas o estopim de um novo ciclo de caos e violência. Enquanto isso, figura-chave do regime de César, como o cônsul Marco Antônio e o mestre da cavalaria Lépido, reagrupavam suas forças. Eles entenderam rapidamente que a situação era volátil. A falta de uma resposta popular positiva deu-lhes uma janela de oportunidade para tomar o controle da narrativa e do poder. O corpo de César, ainda jazendo no Senado, tornaria-se a mais poderosa arma política de Roma. Se você está gostando de desvendar esses detalhes, considere se inscrever no canal. Foi somente depois de algum tempo que 3 escravos leais a César chegaram com uma liteira e levaram seu corpo para casa. A imagem do ditador mais poderoso do mundo, sendo removido de forma tão humilde, contrastava brutalmente com sua glória em vida. A cidade prendia a respiração, esperando para ver quem faria o próximo movimento no perigoso jogo pelo controle do futuro de Roma. O ponto de virada na crise veio durante o funeral público de César. Bruto havia discursado primeiro, oferecendo uma explicação lógica e estoica para o assassinato, apelando à razão dos cidadãos. Ele permitiu que Marco Antônio, co-cônsul de César, falasse em seguida, sob a condição de que ele não incitasse a multidão contra os conspiradores. Foi um erro de cálculo catastrófico que selaria o destino deles. Antônio iniciou seu discurso de forma sutil, aparentemente elogiando os conspiradores como homens honrados. No entanto, sua oratória era uma obra-prima de manipulação psicológica. Ele começou lendo o testamento de César, que revelava sua imensa generosidade para com o povo de Roma. Ele havia deixado seus jardins para uso público e uma quantia significativa de dinheiro para cada cidadão. Isso imediatamente gerou simpatia e gratidão. O golpe de mestre de Antônio foi quando ele desvelou o corpo de César para a multidão, ou, como algumas fontes sugerem, exibiu sua toga ensanguentada e rasgada em uma efígie de cera. Ele apontou cada rasgo na vestimenta, atribuindo-os a cada um dos conspiradores, nomeando-os e transformando a dor abstrata da perda em uma fúria concreta e direcionada. A multidão, antes contida, foi tomada por uma raiva incontrolável. O discurso transformou o funeral em um motim. A pira funerária de César foi improvisada no próprio fórum, um ato sem precedentes de honra popular. A multidão, armada com tochas da pira, partiu em busca dos assassinos. As casas de Bruto e Cássio foram atacadas e eles foram forçados a fugir de Roma para salvar suas vidas. A opinião pública havia se voltado contra eles de forma decisiva. Marco Antônio, através de uma única performance, havia se posicionado como o sucessor de César e o vingador de sua morte. Ele expôs a ingenuidade dos conspiradores que acreditavam que a morte de um homem poderia, por si só, restaurar um ideal político. Em vez disso, eles apenas criaram um vácuo de poder que Antônio, com sua astúcia política e apelo popular, estava mais do que pronto para preencher. Com Bruto e Cássio em fuga, a república que eles tentaram salvar estava mais instável do que nunca. O poder não retornou ao Senado, como eles esperavam. Em vez disso, a cena política romana foi dominada por 3 homens. Marco Antônio, o leal tenente de César; Lépido, seu mestre da cavalaria, que controlava tropas cruciais; e uma figura inesperada, o jovem Caio Otaviano. Otaviano era sobrinho neto de César e, para surpresa de todos, seu principal herdeiro e filho adotivo em seu testamento. Com apenas 19 anos, ele parecia insignificante, mas rapidamente demonstrou uma maturidade política e uma astúcia que rivalizavam com as de veteranos. Usando o nome César e a imensa fortuna que herdou, ele levantou exércitos e se apresentou como o verdadeiro sucessor do legado do ditador. Inicialmente, Antônio e Otaviano foram adversários, disputando a lealdade das legiões e o manto de herdeiro de César. No entanto,
Confrontados com a força militar dos conspiradores, que haviam assumido o controle das províncias orientais, eles perceberam que a união era a única forma de garantir a vitória. Em 43 a.C., junto com Lépido, eles formaram o Segundo Triunvirato, uma junta militar com poderes quase absolutos. Diferente do primeiro triunvirato, César, Pompeu e Crasso, que foi um pacto político secreto, o segundo foi oficializado por lei. Isso efetivamente suspendeu a Constituição republicana e deu aos 3 homens autoridade para criar leis, nomear magistrados e governar por decreto. O ato que visava impedir um rei acabou criando 3 ditadores. A ironia era completa. A luta contra a tirania havia gerado um regime ainda mais autoritário. A primeira ordem de negócios do triunvirato foi brutal e pragmática: as proscrições. Eles elaboraram listas de inimigos políticos e financeiros em Roma, cujas vidas e propriedades foram confiscadas. Centenas de senadores e milhares de cavaleiros foram executados, incluindo o grande orador Cícero, um opositor de Antônio. Isso serviu para eliminar a oposição e financiar a guerra iminente contra os verdadeiros alvos, Bruto e Cássio. A caçada aos assassinos de César culminou em 42 a.C., nas planícies da Macedônia, perto da cidade de Filipos. Lá, os exércitos do Segundo Triunvirato, liderados por Antônio e Otaviano, enfrentaram as forças republicanas comandadas por Bruto e Cássio. Esta não era apenas uma batalha, mas o confronto final entre 2 visões para o futuro de Roma: o legado autocrático de César contra o ideal moribundo da República Senatorial. A Batalha de Filipos foi, na verdade, composta por 2 confrontos distintos. No primeiro, as forças de Bruto conseguiram derrotar as legiões de Otaviano, chegando a saquear seu acampamento. No entanto, no outro flanco, Antônio esmagou o exército de Cássio. Cássio, recebendo informações equivocadas de que Bruto também havia sido derrotado, ordenou que seu servo o matasse, preferindo a morte à captura. A morte de Cássio foi um golpe devastador para o moral das tropas republicanas. Bruto, embora tivesse vencido sua parte da batalha, lamentou a perda de seu companheiro, chamando-o de o último dos romanos. 20 dias depois, um segundo confronto ocorreu no mesmo local. Desta vez, as forças combinadas de Antônio e Otaviano superaram o exército de Bruto, que sofreu uma derrota decisiva. Vendo sua causa perdida e recusando-se a ser capturado, Bruto também cometeu suicídio, pedindo a um de seus oficiais que segurasse sua espada para que ele pudesse se atirar sobre ela. Sua morte marcou o fim da última resistência organizada contra o poder dos herdeiros de César. Os libertadores que haviam matado um tirano para salvar a República acabaram morrendo em uma terra distante, e com eles, a própria República. A vitória em Filipos consolidou o poder do Segundo Triunvirato. Eles haviam vingado a morte de César e eliminado seus principais inimigos. Com a oposição militar aniquilada, o caminho estava livre para que eles dividissem o controle do mundo romano entre si. Contudo, a aliança entre Antônio e Otaviano era de conveniência, e uma nova e ainda maior guerra civil já se desenhava no horizonte. O grande paradoxo da conspiração é que o ato destinado a preservar a República Romana foi o catalisador que acelerou sua destruição final. Ao assassinarem Júlio César, Bruto e Cássio não restauraram o poder do Senado. Eles apenas removeram o único homem capaz de controlar as forças caóticas que ele mesmo havia desencadeado. O vácuo de poder resultante foi preenchido não por senadores idealistas, mas por generais ainda mais implacáveis. As guerras civis que se seguiram à morte de César foram mais sangrentas e destrutivas do que as que o precederam. A luta pelo poder entre Otaviano e Marco Antônio, que culminou na Batalha de Ácio em 31 a.C., foi o ato final da longa agonia da República. A vitória de Otaviano foi total.
Ele emergiu como o único senhor do mundo romano, com um poder que superava em muito o que César jamais possuiu. Em 27 a.C., Otaviano, de forma magistral, restaurou a República, mas na prática manteve todo o poder para si. Ele adotou o título de Augustus e Princeps, primeiro cidadão, estabelecendo um novo sistema político conhecido como Principado, que era, na verdade, uma monarquia disfarçada. O Império Romano havia nascido das cinzas da República que os conspiradores tentaram salvar. O nome César tornou-se o título supremo dos imperadores. Assim, a morte de Júlio César, conspiração que abalou Roma, não apenas falhou em seu objetivo, como produziu o resultado exato que pretendia evitar. A história demonstra que a remoção de uma figura poderosa, sem um plano viável para substituí-la, raramente leva à liberdade. Na maioria das vezes, leva a um caos que permite o surgimento de um poder ainda mais absoluto e centralizado. O legado de César, portanto, não foi interrompido, mas ironicamente garantido por seus assassinos. Eles o transformaram de um ditador controverso em um mártir, cujo nome e legado foram habilmente usados por seu herdeiro para legitimar a fundação de um regime imperial que duraria por séculos. A tentativa de voltar no tempo para uma república idealizada apenas empurrou Roma mais rapidamente para seu futuro imperial. A história da conspiração contra Júlio César ressoa até os dias de hoje, oferecendo lições atemporais sobre poder, política e as consequências não intencionais de ações radicais. Ela serve como um estudo de caso fundamental sobre como a violência política, mesmo quando motivada por ideais nobres como a liberdade, pode facilmente sair do controle e levar a resultados piores do que o mal que se pretendia erradicar. O dilema de Bruto, o conflito entre lealdade pessoal e dever cívico, é um tema que continua a ser explorado na literatura e na filosofia política. A questão de quando, se é que alguma vez, o tiranicídio é justificado, permanece um debate complexo e sem respostas fáceis. O evento nos força a questionar a eficácia de soluções violentas para problemas políticos e a considerar os caminhos alternativos que poderiam ter sido tomados. Além disso, a saga demonstra os perigos da polarização extrema e da quebra das normas institucionais. A República Romana não entrou em colapso da noite para o dia. Foi um longo processo de erosão de confiança em que a ambição pessoal superou o bem comum. A morte de César foi o clímax de décadas de conflito interno, um alerta sobre como democracias e repúblicas podem se autodestruir por dentro. A forma como Marco Antônio usou a propaganda e a emoção para manipular a opinião pública também oferece um paralelo assustadoramente relevante para a era moderna das redes sociais e da desinformação. A verdade tornou-se uma vítima no conflito e a narrativa que prevaleceu não foi a mais precisa, mas a mais emocionalmente convincente. A luta pelo controle da história começou momentos após a morte de César. Os idos de março, portanto, não são apenas uma data em um calendário antigo. São um lembrete perpétuo de que a história é complexa, as motivações humanas são multifacetadas, e o caminho para a tirania pode, paradoxalmente, ser pavimentado pelas ações daqueles que afirmam lutar pela liberdade. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada pela história. Se você gostou, deixe seu like, comente e se inscreva para mais vídeos.